Muitas mulheres em cargos de liderança não são travadas pelo mercado. Elas são travadas pelas conversas que elas elaboram demais aqui. Porque liderança feminina não é sobre alguém te autorizar. É sobre você se permitir e se expor. Provoquei ou não provoquei? Então, se você se sentiu confrontada por essa afirmação, seja muito bem-vinda ao nosso Café com a Líder, que hoje, dia 19 de janeiro de 2026, está começando pancadão. Só que antes da gente começar essa reflexão, eu gostaria de entregar a nossa semana a Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje o tema da nossa live é sobre liderança feminina sem pedir permissão. É uma provocação muito grande que em pleno século XXI, com o mercado do jeito que está, em áreas onde nós somos a maioria, franca maioria, que a gente se questione tanto, que a gente duvide tanto da nossa capacidade, das nossas entregas. E existe uma autora chamada Sheryl Sandberg, que ela escreveu um livro lá atrás sobre isso, sobre liderança feminina sem permissão. Como é engraçado a gente sentir um padrão que as mulheres, quando o assunto é cargos de liderança, elas saem na desvantagem, não por conta do mercado, não por conta de falta de oportunidade, não por conta de falta de equidade salarial. A gente perde no quesito protagonismo de liderança muito antes do mercado dizer alguma coisa. A gente perde no nosso emocional, porque a gente nunca se acha boa o suficiente para estar num cargo de liderança. E essa autora, ela foi trazendo muitos estudos que mostram que, por exemplo, enquanto os homens, em média, se candidatam a cargos quando cumprem cerca de 60% dos requisitos, as mulheres só se candidatam a cargos maiores, a desafios maiores de liderança, quando elas se sentem que cumprem 100% dos requisitos para o cargo. E, gente, é muito engraçado, porque eu venho de uma empresa de varejo, onde a grande maioria são mulheres, inclusive nos cargos de liderança, a grande maioria são mulheres, e a gente observa no dia a dia da gente a insegurança da mulher no cargo de liderança, né? A gente observa que eu tive já um caso de uma gerente que ela passou meses executando a função de gerente, mas ela não queria o título, ela não queria que a gente formalizasse aquele cargo, ela deixou o cargo aberto para que a gente fosse buscar um gerente de mercado, porque ela não se achava boa o suficiente para estar ali naquele cargo. Então o cargo ficou vago durante meses. Obviamente ela conseguiu tocar naquele dia, até que ela se conformou. Tá, eu tô há X meses executando essa função, eu tenho condições de tocar e receber o crachá de gerente. E quando a gente pensa isso no ponto de vista de mercado, isso é muito preocupante, porque nós mulheres, nós hoje, representamos uma força de trabalho que é muito, muito estratégica para os tempos atuais. Vivemos na era da comunicação, vivemos numa era em que o mercado de trabalho está vivenciando a transição com 4 gerações até dentro da mesma empresa. Então, lideranças femininas, lideranças com perfil mais colaborativo, inspiracional, fazem todo sentido para o momento de tempo que a gente vive, de momento geracional, momento a circunstância atual da nossa sociedade demanda perfis que são muito característicos das mulheres. Só que qual é o problema? Nós mulheres, a gente tem uma restrição de se candidatar a posições maiores. Às vezes a gente evita uma exposição, às vezes a gente se cala em reunião, às vezes a gente recusa desafios com medo de tentar, não vou dar conta, não sou boa o suficiente. Às vezes a gente fica numa preparação infinita, cargos e cargos, cursos e cursos, títulos e títulos, mas a gente ainda acha que não está qualificado o suficiente.
Quantas de nós já passou por problemas como esse, né, de mentalidade? Então, hoje o que a gente observa, e esse livro dessa autora trouxe muito bem esse tema, que não é falta de capacidade. Dificilmente você vai ver uma profissional num cargo de liderança que lhe falta a capacidade técnica para aquilo. Muitas vezes é a falta de mentalidade. Então, o que aos olhos aos olhos do mundo talvez pareça prudência, muitas vezes é apenas uma autossabotagem. Muitas vezes é só autossabotagem. Tem muita gente, você mulher líder, você empresária, você sucessora, tem muita gente com muito menos qualificação que você, executando uma atividade que você poderia estar assumindo e que você seria muito melhor nessa atividade do que essas pessoas. Mas você não acredita nisso. E eu queria trazer esse tema hoje porque eu acho que é uma provocação válida para nós mulheres, líderes de empresas familiares, líderes de time. Então, quantas vezes a gente não se posiciona? Quantas vezes a gente não propõe? Quantas vezes a gente não lidera? Quantas vezes a gente acha que não sabe o suficiente para emitir aquela opinião? Então, muitas vezes a gente acaba permitindo que pessoas com menos preparo, com menos capacidade, ocupem os espaços que são nossos. E tem um lado também muito natural disso, do perfil feminino. Porque a mulher, ela foi muito educada para agradar, para suavizar, para harmonizar, para evitar atrito. Por isso que a gente tem mais facilidade com lideranças colaborativas. Só que liderar não é agradar. Liderança não é estar todo mundo feliz com você o tempo todo. E essa é uma das grandes ciladas que eu observo em algumas líderes algumas vezes, que é esse desconforto de sustentar o desconforto. São mulheres que gostam tanto de agradar, que não gostam de ver ninguém feliz, que elas vão se anulando, que elas vão permitindo que pessoas menos qualificadas, pessoas mal intencionadas, ganhem espaço, porque ela não gosta do desconforto de desagradar. Concorda que liderança é você, muitas vezes, ter que escolher situações, definir, é dizer não, é restringir, é desagradar? Então, muitas de nós têm essa dificuldade, é cultural isso, de querer agradar todo mundo. Muitas de nós sentem muito desconforto no atrito. Só que quem decide, de alguma forma, está frustrando alguém. Quem lidera, com certeza, decepciona expectativas. Quem cresce, prospera, evolui, acaba deixando de caber em alguns lugares. E isso é pesado emocionalmente para algumas mulheres. Por isso, alguns cargos de liderança, às vezes a gente vai observando assim aquela líder que tem uma dificuldade de dizer não. O time pinta e borda com ela. Deixam ela feito uma louca, descabelada, correndo de um lado para o outro, querendo dar conta de tudo, e eles lá, de boa. Porque eles entenderam a fraqueza dela. Ela não gosta de dizer não, ela não gosta de desagradar. Ela se sente desconfortável nessa posição, sabe? É como se ela estivesse sendo autoritária com alguém. Só que liderar é desagradar. Liderar é você deixar algumas pessoas desconfortáveis, sim. E você tem que estar confortável com essa decisão. Se for uma decisão justa, bem abalizada. Olha aqui. Muita verdade. Me machuca. É assim mesmo. Pois é. E eu queria trazer esse tema porque eu vejo um potencial incrível em muitas mulheres. Mulheres empresárias, sucessoras, líderes. Eu tenho contato com inúmeras ao longo do meu dia, da minha semana, dos meses, dos anos. Muitas. E eu vejo muitos talentos desperdiçados por uma questão de mentalidade. Por uma questão de não conseguir conviver com esse desconforto e querer apaziguar, amenizar,
fazendo os gostos do povo. Porque não consegue dizer não. Porque não consegue se posicionar. Porque acha que nunca é bom o suficiente. Então tem que assumir mais e mais coisas, porque é como se o seu valor fosse medido pelo que você entrega, pelo que você produz. E tem uma outra cilada muito grande também nas lideranças femininas, que é que tudo precisa estar impecável e perfeito para avançar. Feito, gente, é melhor que perfeito. Eu repito isso aí constantemente com o meu time. Não porque eu quero que o meu time se acostume com menos excelência do que eu gostaria, de jeito nenhum. Mas que às vezes a gente fica esperando uma situação ideal para agir e não avança. Coragem precede confiança. Primeiro vem a coragem. Você vai lá, se joga e começa a executar e vai ganhando a confiança. Então, muitas mulheres acham que primeiro vem a confiança e depois você começa a agir. Primeiro você age, depois a confiança vem. E vem muito da nossa educação, né? A gente teve uma formação com toda boa intenção, mas a gente teve uma formação que detestava o erro. E o aprendizado está justamente no erro. A autoconfiança não vem de você ser impecável sempre. A autoconfiança vem de você testar, errar, aprender com os erros, testar de novo, aprender com os erros, testar de novo e ir melhorando, e evoluindo, e aprimorando. Só que muitos de nós, a gente pensa, não, peraí, deixa eu fazer mais um curso, mundo da teoria, mundo das ideias. Não, mais um curso, mais um certificado, mais uma faculdade. E os resultados concretos na vida real nunca saem, ou quando saem muito abaixo da capacidade daquela pessoa. Mas por uma questão, de mentalidade. Então é aquela pessoa que só tem vontade de se candidatar a uma promoção quando se sente pronta. Só tem vontade de empreender quando achar que não vai dar ruim. Quando tiver mais segurança, quando tiver mais certeza. Só que a vida ela é feita de incertezas. E a liderança e o empreendedorismo é medido muito pelo grau de incerteza e de risco que você consegue tomar. Você se sente pronta porque assumiu. Aí você assumiu, começou a executar. Algumas coisas deram bom, outras coisas não deram. E você vai melhorando e assim vai. Você ganha segurança porque liderou. A segurança e a autoconfiança não vem do mundo das ideias. Não vem de mais um curso que você fez. Vem da prática, vem da execução, vem do dia a dia. E outro ponto interessante em posições de liderança, muitas mulheres não se sentem confiantes de sentar à mesa, de participar de rodas de conversa que no primeiro momento até pode intimidar elas. Então é importante que a gente seja meio enxerida nessa hora, sabe? Que a gente sente na mesa para discutir. Não discutir só para trazer problema, mas para pensar. Vamos sentar na mesa dos adultos? Vamos lá. Vamos pensar em estratégia, vamos pensar em desconforto, vamos pensar em métricas, em resultados, em responsabilidade. Gente, ninguém constrói autoridade na arquibancada, não. Assistindo o jogo acontecer. É colocando a pele em risco, é descendo pro play, é jogando, é se arriscando, é errando, é falando besteira, executando besteira. Aí vai, se corrige, tenta de novo. Tem gente que não tem estômago para errar, trava, paralisa e com isso não evolui. Pessoas talentosíssimas, inteligentíssimas, mas que não têm disposição para o erro, não tem disposição para o desconforto, não tem disposição para desagradar. E olha, eu não sou a favor, e aqui não é ser a favor, não ser a favor, minha opinião pouco importa, o que importa são os resultados, né? O que eu acompanho de resultados de negócios, as lideranças femininas estão fazendo uma revolução nas empresas. Porque aquele modelo de comando e controle fazia sentido lá atrás,
quando o perfil geracional dos trabalhadores e dos colaboradores de empresa se adequavam bem àquele estilo. E em alguns ramos, alguns graus de maturidade de negócio, você tem que ser mais comando e controle mesmo. Mas a verdade é que hoje, se você quiser impactar resultados, você tem que ter um repertório maior de liderança. Só que o problema é que quando o assunto é mulher e liderança, muitas de nós morrem na praia porque não se acha boa o suficiente. Porque não assume esse protagonismo. Porque não tem estômago nem para risco, nem para o desconforto e para o atrito, que necessariamente vai existir. Daquela liderança mãezona que deixa tudo, a empresa fica uma zona. O time fica uma zona. Fica uma zona. Então você que está me assistindo aqui hoje eu trouxe um tema muito reflexivo, porque eu acho que a gente tem que se olhar no espelho às vezes e refletir. Será que eu estou assim? Será que realmente eu estou aquém do meu potencial por uma questão de mentalidade? Porque eu não acredito que seja o relatório, a técnica, a ferramenta que você ainda não domina. É muito mentalidade. E deixa eu dizer um segredo para vocês. Muito mais fácil hoje nas empresas fazer um treinamento técnico, construir uma ferramenta fácil de utilizar e fazer com que a pessoa certa esteja no lugar certo, tecnicamente falando. Mas é muito difícil para as empresas hoje terem perfis comportamentais que consigam executar bem a tarefa, que consigam contribuir para aquele ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente bota muito defeito nas empresas. Ah, porque a minha empresa é isso, ah, porque a minha empresa é aquilo. Mas será que você, no dia a dia lá do seu trabalho, você está contribuindo para um ambiente bacana? Ou você é aquela pessoa que só vive na fofoca, só vive para falar mal dos outros, para julgar os outros, para criticar os outros, ou para sentir inveja dos outros, né? Ah, porque fulano deve ter algum peixe aqui para ela ter conseguido isso. Então, muitas vezes, o ambiente de trabalho, ele é resultado das conversas que a gente se permite participar. E muitas vezes, a promoção que você quer, a evolução no trabalho que você quer, está lá, naquele momento que ao invés de você estar criticando o outro, você poderia ou contribuir para o aprendizado, para a evolução do outro. Ô fulano, vem cá, por que tu está fazendo desse jeito? Me explica aí qual é o teu raciocínio por trás. Mas será que não seria melhor a gente fazer desse jeito? O que é que tu acha? Ou se não, fulano estava fazendo certo e você é que estava com a visão errada da tarefa dele. E aí você teve a oportunidade de conversar com ele, ao invés de falar pelas costas. Conversar com ele, entender e aprender. E aí sim você tem uma visão melhor, você evoluir. Então eu vou deixar aqui algumas perguntinhas para vocês refletirem. Vocês podem assistir essa live tanto aqui no Instagram, quanto no Spotify, no YouTube, depois, quantas vezes vocês quiserem. Então anota aí. Onde é que eu estou me diminuindo antes mesmo de ser confrontada? Muitas lideranças femininas têm medo do confronto, do atrito, do desgaste, do desconforto. Só que liderar, às vezes, é escolher se posicionar. E a gente tem que ter estômago para isso. Onde é que você está correndo de ser confrontada? Segundo, que espaço eu poderia estar ocupando hoje e eu estou evitando? Por que você está evitando? Está parada? Há quanto tempo você está no mesmo patamar? Quanto tempo você está no mesmo degrau, no mesmo espaço? Quem não cresce, quem fica lá naquela zoninha de conforto já está perdendo espaço. O mercado é isso. Ou você cresce ou você está encolhendo. Não existe ficar parada. Nada estático existe na natureza. Tem transformações mais lentas e transformações mais rápidas, mas tudo está se transformando a todo momento. Você faz parte dessa transformação? Você acha que está se permitindo evoluir? Qual é o erro que você tem mais medo de cometer? Faz essa reflexão. Quem eu tenho tanto medo de decepcionar, de errar? E se eu agisse com 20% mais coragem, o que é que eu mudaria no meu posicionamento?
Faz de conta que você tomou uma pílula de coragem. O que é que diferente você faria no seu posicionamento, no seu dia a dia? Qual feedback você daria? E não por desabafar. Ninguém tá falando de desabafo. Tá falando em construção. Construção do todo. Eu tô esperando demais me sentir pronta ou estou me preparando para agir? Tem uma diferença aí. Você esperar um sentimento, uma emoção de se sentir pronto ou você tá se preparando, de fato, para agir? E o mais importante é, se você hoje continuar exatamente do jeito que você está, onde é que isso vai te levar daqui a 3 anos? Já parou para refletir num horizonte de 2, 3, 5 anos? Se esse caminho hoje que você está percorrendo de autodesenvolvimento, de evolução, de aperfeiçoamento, de desafio, esse caminho que você está percorrendo hoje te leva aonde você quer chegar em 3, 4, 5 anos? Então, melhor parar para repensar. Fazer acontecer não é ser agressiva. A gente tem muito esse equívoco na mente. Ah, não, para fazer acontecer eu vou ter que passar por cima de alguém, eu vou ter que ser agressiva. Não é isso. É sobre você ser inteira, é sobre você respeitar a sua história, os seus sonhos e a sua capacidade. Capacidade não é perfeição, tá? Quando eu falo aqui de capacidade, eu não estou dizendo que você tem que ser perfeita, que você vai acertar em tudo. Não é sobre competir mais com os outros, nem se comparar. É sobre você olhar para si e buscar melhorar. Buscar assumir novos desafios, porque novos desafios vão te obrigar a um novo repertório. Talvez você já tenha esse repertório, não executou. Talvez você não tenha esse repertório, mas tendo um prazo, tendo um desafio, você vai ser obrigado a construir esse repertório e você vai dar conta. A gente tem muito medo de se jogar nos projetos, tem muito medo de se jogar nos desafios. Fica muito nessa zoninha de conforto. Então, o mundo dos negócios não precisa de mulheres que querem só se encaixar. Precisam de mulheres que se posicionem e busquem evoluir. E se você é sucessora dentro de uma empresa familiar, eu entendo toda essa dinâmica emocional que envolve tomar risco, se expor e se posicionar. Se você quiser trocar uma ideia comigo no direct, escreve a palavra sucessora, que a gente começa uma conversa lá. Inclusive, eu estou com algumas vagas, as últimas vagas dessa semana, para um teste de perfil de liderança, que vai te ajudar a te direcionar no dia a dia e na rotina do seu negócio. Muito obrigada, ótima semana, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.